Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Boa noite. Pode sentar-se. Nós vamos nos preparando para a nossa procissão do Senhor Morto. E nesse ano então nós teremos uma encenação, um teatro, onde nós vamos procurar vivenciar e meditar a paixão e também a morte de Jesus. Hoje, Sexta-feira Santa, é um dia triste para nós cristãos, para nós somos católicos. Hoje nós lembramos a morte de Jesus, do nosso Mestre, nosso Senhor, que doou a sua vida na cruz, por amor a Deus e também por amor a nós todos, seres humanos. Quando Jesus aceita carregar aquela cruz pesada, ele diz: olha, eu amo a Deus, eu sou fiel ao Pai, à vontade do Pai, e eu também amo cada ser humano, cada pessoa, eu amo toda a humanidade. Então hoje é o dia em que a gente celebra esse amor de Jesus por cada um de nós, lá na cruz derramando o seu sangue, entregando a sua vida. Jesus quer dizer para você pessoalmente: olha, eu te amo tanto, de uma tal maneira que eu entreguei, que eu doei a minha própria vida por você. Será que algum de nós aqui seria capaz de doar a nossa vida por alguém? Será que a gente teria essa coragem? Eu acho que não, hein? Eu acho que não, né? Por um filho, por um pai, por uma mãe, até que vai, né? Alguém aceitaria doar a vida por um estranho? Tem alguém do seu lado atrás: eu vou morrer no lugar dele. Você aceita? Provavelmente não, né? E olha que Jesus aceitou, né? Morrer por amor a todos nós, por mim, por você e por todos nós. Então é esse amor que nós queremos meditar hoje, que nós queremos aprofundar, né? E também, ao olhar o amor de Jesus por nós, também amar o nosso próximo, né? Se Jesus amou a Deus e amou o próximo, é porque nós também devemos fazer a mesma coisa, seguir o mesmo caminho, né? Amar a Deus de todo o coração e também o nosso próximo como a nós mesmos. Então vamos pegar agora o nosso coreto de canto. Vamos cantar lá um trechinho do canto número 7, que é justamente essa prova de amor de Jesus, que maior que ela não existe, né? Vamos lá? A gente canta o primeiro e o segundo estrofe, tá? Oh,
assistir bastante atenção à nossa encenação da paixão e morte de Jesus. Agora vamos narrar. Aconteceu quase 2 anos atrás. Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade do pecado. Jesus deu sua vida para a remissão dos nossos pecados. Por isso, hoje, mais do que assistir essa história, é preciso que cada um de nós reflita sobre os ensinamentos e o sacrifício que Jesus fez por nós. Jesus pegou a cruz com amor ao próximo e ainda assim foi crucificado. Quantas vezes nós, com os nossos pecados, não acrescentamos mais um na sua coroa, mais uma martelada aos cravos que rasgaram sua carne? É preciso seguir sempre os ensinamentos de Jesus e não esquecer que somente através dele se vai ao Pai. É preciso não se esquecer do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Depois disso, Jesus foi para o jardim, no Monte das Oliveiras. Para orar para ter forças contra a tentação. Jesus se afastou do grupo. Indo mais para o fundo do jardim, se ajoelhou e orou: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice de sofrimentos. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja feita a tua vontade. Jesus volta para perto de seus discípulos. Jesus sabia de tudo o que aconteceu com ele. Então Judas se aproximou de Jesus e foi lhe dar um beijo de saudação. E assim se realizou o que Jesus tinha dito. Vieram armados de espadas para me prender. Eu estive no meio de vós, dia após dia. Eu falei as claras para o mundo, dentro do templo, onde todos se reúnem. Por que não vos atreveis a me prender quando estava no meio de vós? Mas essa é a vossa hora, é a hora do poder das trevas. Os guardas então prenderam Jesus, que foi levado para Pôncio Pilatos, governador romano. Não encontro culpa alguma neste homem, mas como costume de vós, na Páscoa eu posso libertar também. Vocês querem que eu solte Jesus ou trago Barrabás? Barrabás era um bandido, mas para atender aos judeus, Pilatos soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus.
saíam, arrancavam um pedaço de seu corpo. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Zombando de Jesus, os soldados diziam: toma tua coroa, rei dos judeus. A coroa de espinhos feriu a cabeça de Jesus. Puseram-lhe um manto vermelho e troçavam dele: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, trago aqui para que saibais que não há culpa alguma neste homem. A partir de agora, nada mais posso fazer. Crucificam! 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 Pilatos então fez sinal para um dos guardas, que lhe trouxe uma vasilha com água. Lavou as mãos, enxugou-as e disse: que recaia sobre vossos ombros o peso dessa morte. Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado. Os soldados o fizeram carregar a cruz por toda a cidade até o monte Gólgota, onde Jesus seria crucificado. Por todo o caminho, Jesus foi insultado, humilhado, xingado e cuspido na cara. Onde está sua força, rei? E cai pela primeira vez, batendo com a esquerda com força no mesmo, ferindo por causa do peso da cruz. Os soldados que acompanhavam Jesus o chicotearam para forçá-lo a se levantar e continuar sua caminhada. No meio do caminho, coberto de feridas e sangue, ele viu Maria, sua mãe, que chorava por toda a maldade que fazia com seu filho. Os soldados continuaram a chicoteá-lo e insultá-lo. Se levante, Jesus! Levanta-se, Jesus! Os soldados perceberam que Jesus já estava sucumbindo. Vamos, Jesus! Então obrigaram o Sirineu a carregar a cruz para ele. Vamos, Jesus! Se salve! Vamos, glória do homem! Vamos! Você que está de milagres!
despiram de suas vestes e o deitaram sobre a cruz. Pregaram por meio a mão direita, como cravo de ferro que os santos se queimou. Depois fizeram com a mão esquerda. E por último, os dois pés com o único cravo. O sangue de Jesus escorria e manchava a madeira da cruz. Os soldados romanos prenderam Jesus à cruz. Jesus é crucificado entre dois ladrões. E os judeus passavam e diziam: Tu não és o rei dos judeus? Não falo, que és filho de Deus, desce daqui. Salvou os outros e não pode salvar? Tu és de Israel, desce da cruz e nós veremos em ti. Indiferente ao sofrimento de Jesus, os soldados repartiram suas roupas. Pegaram as vestes de Jesus e repartiram em 4 partes, uma para cada um deles. No entanto, a túnica era inteiriça, e eles jogaram a sorte para ver com quem ficaria o manto sagrado. O tempo passava lentamente. As forças de Jesus esgotavam-se. Não mais conseguia levantar-se sobre os cravos para respirar. Tudo se tornava muito difícil. Reunindo um pouco de vida que ainda lhe restava, elevando os olhos aos céus, falou pela última vez: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. E inclinando a cabeça para frente, lentamente, ele morre. Quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto.
nenhum osso de seu corpo será quebrado. Para ter certeza da morte de Jesus, o centurião enfiou uma lança na altura de seu coração. Então, sangue e água jorraram no corpo de Jesus. Jesus foi retirado da cruz por José de Arimateia, com a ajuda de alguns discípulos. Ao ver o corpo do filho profanado e enjoelhado, Maria chorou amargamente. Possuía um túmulo novo, encravado na rocha, perto do cavalo. Foi nele que colocaram o corpo de Jesus. No dia seguinte, os sacerdotes judeus foram pedir a Pilatos que colocassem guarda à frente do túmulo de Jesus. Eles temiam que os discípulos tirassem o corpo de Jesus do sepulcro e dissessem que Jesus havia ressuscitado. Assim Pilatos enviou guardas para vigiarem o túmulo. Eis que o anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra do sepulcro, causando um grande terremoto. Os soldados ficaram muito assustados e saíram correndo. E acharam a pedra removida do sepulcro. E olhando, não acharam o corpo do Senhor. E eis que o anjo santo do Senhor se aproximou e disse: As mulheres foram contar aos outros tudo o que viram e ouviram. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Fica até sem palavras, né? Tão forte, tão bonito. Eu queria então parabenizar os nossos jovens pela excelente, brilhante encenação da morte, também da ressurreição de Jesus. Vamos estender nosso braço direito sobre eles, né? Pedir a Nossa Senhora que os abençoe, os proteja, que eles possam sempre seguir e trilhar os caminhos do Cristo ressuscitado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, não tirem as vestes, vamos nos acompanhar.
Então pode ficar aqui mesmo, tá? Cadê os andores do Senhor? Oi?